Deus possa, assim, continuar nos fortalecendo, né? A cada dia, porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, eu queria apresentar que está conosco aqui a nossa irmã Maria dos Anjos, amém? Já fomos vizinhas, né? E agora, com tudo aquilo que aconteceu conosco, com Isaac, o Senhor nos aproximou e hoje estamos felizes de ter a senhora aqui conosco, nos visitando. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Como é que a igreja vai dizer? Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós amamos você. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Glórias a Deus, carta aos Hebreus, o capítulo de número 6, o verso de número 1 até o verso de número 3. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 3, a Bíblia vai dizer: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e do ensino de batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos mais uma vez pela sua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito agora tenha liberdade de ministrar ao nosso coração a tua palavra, que é apta para discernir pensamentos e intenções, que ela venha, Senhor, tocar em cada um de nós, que todo ladrão da palavra seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos dar continuidade a uma série de mensagens que temos pregado nesse púlpito. Apesar de ser um culto de missões, eu quero aqui essa noite dar continuidade a tudo aquilo que nós temos falado durante esses domingos. Nós já falamos aqui sobre alguns temas que são muito importantes para a nossa fé e para a caminhada cristã. Já falamos aqui alguns temas que são fundamentais para a vida cristã. Não existe cristianismo se nós negligenciarmos ou retirarmos algumas dessas doutrinas que o autor aos Hebreus vai dizer que são bases e pilares para a fé cristã. Nós já falamos aqui sobre arrependimento de obras mortas, falamos sobre a fé em Deus, sobre o ensino de batismos, falamos aqui sobre a imposição de mãos no domingo passado, e nesse domingo eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Um tema que para nós é fundamental, e posso dizer que é o tema mais importante da fé cristã. Porque todos os outros temas que nós abordamos aqui, ou vamos abordar, precisa passar por esse princípio, pela doutrina da ressurreição dos mortos. Pois este pilar é o pilar fundamental do cristianismo. Não dá para eu dizer que sou um cristão se eu não creio na ressurreição dos mortos. Não dá para dizer que eu sou um seguidor de Cristo se eu não creio que um dia corpos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. É interessante nós ressaltarmos que essa doutrina é uma doutrina básica. Todos nós precisamos compreender e crer nela. Todos nós, como cristãos, precisamos crer na mensagem de ressurreição e entender essa mensagem, perceber que a nossa vida aqui na terra é uma breve passagem, pois estamos caminhando em direção à nossa pátria, a mansão celestial, os céus, pois cremos que é para lá que nós estamos indo, amém? Então este é o pilar fundamental do Evangelho, e nós vamos perceber isso no decorrer dessa mensagem. Mas a ressurreição dos mortos, ela precisa, antes de acontecer, passar por algo que é comum a todos nós, a morte. E para entendermos a morte, nós precisamos defini-la. Algo tão comum, onde todos nós temos a certeza que um dia teremos que passar por ela, mas que muitas das vezes buscamos não falar desse assunto. Buscamos não refletir ou pensar nesse assunto. Mas o que é a morte?
A palavra mais comum usada na Bíblia, no Novo Testamento para morte, no grego é thanatos, que quer dizer literalmente a morte do corpo. Na maioria das vezes que a Bíblia, no Novo Testamento, vai apresentar a palavra morte, no original ela está falando da morte do corpo, do homem físico. No hebraico, a palavra mais usada no Velho Testamento para morte é mavet, que quer dizer apenas morte, simplesmente a morte. A morte, ela tem sempre relação com o fim de algo. Se eu perguntasse para você o que é a morte, como que nós poderíamos definir a morte? A morte para nós é o fim das coisas, é onde tudo termina. Mas se eu fosse definir a palavra morte no conceito físico e natural a qual nós entendemos, para mim a morte seria a inexistência de algo. Pois a partir do momento que alguém morre, na nossa ideia ela passa a deixar de existir. Só que interessante que na visão bíblica, isso falando numa visão comum, numa visão física, mas na visão bíblica, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. E perceber que a morte, na verdade, é uma inexistência transitória. Uma inexistência por algum tempo. Na verdade, inexistência do corpo físico, pois esse corpo vai para o pó, vai para a terra, mas nós sabemos muito bem que o homem ele é tricotômico, ou seja, ele é formado de espírito, alma e corpo. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, é isso que nós entendemos, que o nosso corpo, por algum momento, ele vai deixar de existir. Mas nós precisamos entender que quando o corpo deixar de existir, a nossa parte espiritual, o nosso homem interior, formado por alma e espírito, esse jamais deixará de existir. Precisamos entender algumas coisas que Deus, quando criou o homem no Éden, Deus tinha como plano e propósito que o homem fosse eterno. Esse sempre foi o plano e o propósito de Deus. O dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia vai dizer que a morte entrou no mundo, mas a morte do corpo físico, a morte da matéria. Mas o homem ainda é composto de alma e de espírito. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus criou o homem para ser eterno, e alma e espírito foram atribuídos de imortalidade, foram atribuídos de eternidade. Independente se alguém vai para o céu ou para o inferno, independente se alguém recebe a graça de Jesus ou o juízo como Deus, pois Deus tem eternidade em si mesmo. Deus não tem fim nem começo. Deus não teve ninguém que o criou, Deus sempre existiu, Deus era, Deus é e Deus sempre será, amém? Mas o homem recebeu de Deus, que é eterno, a eternidade a partir do momento que ele foi feito e criado, a alma e o espírito do homem foi atribuídos de eternidade. Não no sentido de que sempre existiu, mas de que foi criado por Deus para existir para sempre. Mas o homem teve um início, o homem teve um começo, o homem teve um momento, assim como os anjos que foram criados por Deus. Pensando assim, até aqueles que defendem que após a morte a alma está dormindo. Existem irmãos de outras denominações e de pensamentos diferentes que acreditam que após a morte o homem ou a mulher, a sua alma e seu espírito está dormindo. Até mesmo no caso, se nós pensássemos assim, isso não anularia a existência da alma e do espírito, porque não é que dormimos, não é porque dormimos que deixamos de existir, não é verdade? Por mais que você durma, você ainda existe, sim ou não? Ninguém quando dorme deixa de existir. Então até se concebemos a ideia de que alma e espírito dormem enquanto espera o grande dia do Senhor, o grande dia da ressurreição, isso não implica a inexistência da alma e do espírito, mas de um período de dormência até que o Senhor Jesus viesse os despertar para o arrebatamento. Mas, pois bem, nós não pensamos assim, nós acreditamos que após a morte, alma e espírito são direcionadas ao seio de Abraão, ao paraíso, aqueles que creram em Jesus e ali estarão até o grande dia da ressurreição. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia está falando de ressurreição de corpos. A Bíblia está falando de ressurreição de matéria.
A Bíblia está falando de ressurreição de carne e osso. Mas a parte espiritual do homem, essa não morre. Alma e espírito continuam vivos. O que é alma? É a sede das emoções de todo homem, as características de um indivíduo, como personalidade e temperamento. O que é o espírito? É o intelecto, a consciência, a capacidade de pensar ou raciocinar. Isso está atribuído ao nosso espírito. Ambos, parte espiritual, foram criados para ser eterno. Mas o que é extraordinário, que o plano de Deus para nós é que o homem fosse eterno, não só em alma e espírito, mas também em corpo. Quantas vezes você pensa no céu como um ser sem corpo, em espírito, nas mansões celestiais? Mas deixa eu dizer uma coisa, o plano de Deus é te levar para o céu com espírito, alma e com corpo. Deus levará a sua igreja com espírito, alma e corpo. Para entendermos um pouco dessa questão da eternidade da alma, alguns textos, por exemplo, Salmos 49, 7 a 9, vai dizer: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. O texto aqui está falando daqueles que têm muitas riquezas, e têm uma vã soberba, vaidade dos homens, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Mas ainda nesse capítulo, no verso 15, no Salmos 49, a Bíblia vai dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Outro texto também em Salmos vai dizer: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois Deus não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Corrupção aqui no hebraico é a cova. O que o salmista está dizendo: Deus me salvou, Ele não vai deixar a minha alma perecer no inferno e o meu corpo ver a cova. Olha que ele faz distinção entre corpo e alma. Ele está dizendo: enquanto o corpo está na cova, a alma está no inferno. Mas ele diz: o Senhor me livrou tanto do inferno quanto de ver a cova. Dois estados distintos, mas que acontecem com a mesma pessoa. Enquanto o corpo vê a cova, o espírito vai ou para o lugar de descanso, paraíso, ou vai para o Hades, um lugar de tormento. Mas o plano de Deus sempre foi a plena imortalidade do homem, espírito, alma e corpo. Talvez você diga: pastor, mas a Bíblia diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Como que fica esse texto? Como que eu posso ser corpo, alma e espírito no céu, se o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu? Isso talvez seja fruto de uma interpretação equivocada do texto. A palavra espírito aqui no hebraico é ruach, que também pode significar fôlego de ar, fôlego de vida, ar, gás ou vento. Ou seja, o que talvez o autor, ao Eclesiastes, o rei Salomão está dizendo, o contexto aqui ele está falando da velhice, para nós nos lembrarmos de Deus da nossa mocidade, pois a velhice vai chegar junto com ela a morte, e o corpo vai voltar ao pó, e o espírito que Deus nos deu vai voltar para Ele. Só que esse espírito talvez não se refira ao espírito homem, mas ao fôlego de vida. Aquilo que nós temos todos os dias ao acordar, ao poder inspirar esse fôlego de vida e permanecermos vivos diante de Deus. O corpo vai voltar ao pó, sim, mas isso é transitório, isso é por um determinado momento, mas chegará um tempo em que os corpos ressuscitarão em Cristo. Esse é um pilar do Evangelho. Esse é um pilar da nossa fé. Precisamos crer na palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus vai levar só alma, para que Ele quer espírito e corpo irrepreensível? Por que devemos então preservar o nosso espírito e corpo até a vinda do Senhor, se Deus só quer alma? Deus quer nos levar para viver com Ele
em nossa plenitude, pois somos criados e feitos por Deus, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Essa doutrina da ressurreição é o principal fundamento, porque ela, de fato, é o que vai dar o pontapé inicial para todas as outras doutrinas que nós falamos aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 15 de 1 Coríntios, você pode depois estudar em casa, 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo que Paulo fala só de ressurreição. Paulo só vai falar de ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios. O capítulo inteiro é dedicado a esse tema. Paulo aqui está falando para gregos, a igreja de Corinto era na Grécia. E os gregos não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam que o corpo pudesse ressurgir, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas para eles um corpo jamais poderia renascer novamente, porque para eles a morte era a libertação desse corpo carnal. Olha só quando Paulo aparece em Atos 17, no verso 18 e 20, pregando em Atenas, olha o que a Bíblia diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Não era concebido na mente de um grego uma ideia de ressurreição de corpos. Quando um grego ouve o apóstolo Paulo falar sobre Jesus e sobre a ressurreição, isso lhes causa estranheza, isso lhes causa um desconforto, eles não compreendem, para eles isso é algo novo, pois não era comum pensar na ressurreição de um corpo físico. Mas Paulo vem pregando à igreja de Corinto, justamente combatendo esse pensamento grego, dizendo: olha, se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, precisamos assim permanecer nessa fé e nesse ensino. Pois Paulo vai dizer à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 15 ao 8, e que foi visto, o que é que foi visto? A ressurreição de Jesus. Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois visto de uma vez por mais de 500 irmãos, das quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Olha o que Paulo está dizendo. Essa doutrina que nós ensinamos à igreja de Corinto, essa doutrina que nós explicamos a vocês, não é inventonice minha, não é algo que saiu da minha cabeça, não. É algo que muitas pessoas viram, há testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, pois ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para muitos. Isso era comprovado entre eles. Paulo tinha completa convicção, e ele está dizendo: olha, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para 500 irmãos de uma vez, ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para mim agora. Ele apareceu para mim, eu o vi. Paulo está dizendo: isso não é uma invenção, Jesus morreu, mas ele está vivo porque ele ressuscitou. Toda a nossa fé se baseia nisso, na ressurreição de Jesus. E Paulo vai falar da importância dessa doutrina. Ele vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 12 a 18, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, e como diz alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo está dizendo da importância dessa doutrina. Se eu acreditar que não existe ressurreição de mortos, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, então isso é um sinal de que Jesus não ressuscitou.
E se Jesus não ressuscitou, a gente está perdendo tempo com esse negócio de igreja. Porque se Jesus não ressuscitou, isso é sinal que ainda continuamos presos no pecado. Isso é sinal que se Jesus não ressuscitou, quem já morreu, já não tem mais o que fazer. Para ele acabou, aí sim há uma inexistência permanente. Como muitos pensam, morreu, acabou, já não existe mais vida. Mas olha o que Paulo está dizendo: se eu creio que Jesus ressuscitou, essa é a base que fundamenta toda a minha fé. Porque se eu não creio na ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo. Com esse papo de fé, com esse papo de igreja, com esse papo de Jesus, tudo começa aqui. Se Jesus não ressuscitou, não precisa de arrependimento, não precisa de batismo, não precisa de imposição de mão, não existe juiz eterno. Se Jesus não ressuscitou, todas as outras doutrinas que nós estamos falando aqui não servem para nada. Quantos estão entendendo? Por isso, essa doutrina é fundamental para a minha vida como cristão. Eu preciso entender que o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, prometeu ressuscitar aqueles que creem na sua palavra, para viver com ele eternamente. É nisso que está a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai dizer: Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, esse mundo está bom, sim ou não? Sim ou não? Me respondam. Não. Toda semana chegamos aqui, são irmãos e mais irmãos doentes, sim ou não? As lutas, as dificuldades, a constante caminhada debaixo de tribulações, nos fazem ver o quanto o mundo caminha de mal a pior, e o homem se envereda em seus pecados. Mas há uma promessa e há uma esperança, e essa esperança ela veio por intermédio da ressurreição de Jesus. Qual é a nossa esperança? De que um dia nós também morreremos. Mas não será o fim da nossa trajetória, mas será uma mudança de um plano físico e transitório para um plano eterno e espiritual. Essa é a nossa esperança. Isso é aquilo que nós cremos. Porque aquele que ressuscitou prometeu que também nos ressuscitaria com ele no grande dia do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Que se Jesus não ressuscitou, os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que será de nós sem a esperança da vida eterna, irmãos? O que será de nós sem a esperança da ressurreição? O que será de nós sem essa esperança? Porque não há sentido na vida se a nossa vida só existe do berço ao caixão. Você cresce, trabalha, constrói, constitui e tudo acaba aí. Nem sequer a lembrança você vai deixar. Pastor, o que é isso? Se eu perguntar aqui, muitos não lembram o nome do seu bisavô, do seu bisavó. Se eu perguntar aqui, muitos nem sequer sabem os nomes dos seus tataravós. Porque com o tempo até a memória daquela pessoa vai se perder. Aqueles que nós perdemos, nós lembraremos, nossos filhos lembrarão, nossos netos talvez lembrem, mas os nossos bisnetos talvez já nem saibam mais quem foi a pessoa. Qual é o sentido, então, de vivermos uma vida que nem para sermos lembrados depois de um tempo? Podemos ter esperança nisso, porque eu quero deixar um legado. Que legado? Daqui uns anos, daqui algumas gerações, ninguém lembrará quem foi eu, quem foi você. Tudo que você conquistou, trabalhou. Eu estava vendo no noticiário que Portugal é a segunda nação da Europa com mais casas abandonadas depois da Espanha.
Quem trabalhou para construir essas casas? Quantas pessoas suaram para colocar essas casas de pé? E hoje estão abandonadas, trancadas. E ninguém se importa. Tudo que a gente constrói nessa vida, Jesus disse, os céus e a terra vão passar, tudo isso passa. Tudo que você construiu passa. Tudo que você almejou, tudo que você planejou passa. Mas Jesus vai dizer que as minhas palavras, essas jamais passarão. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Nós não somos dessa terra, estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Estamos caminhando em direção às mansões celestiais. E nenhuma das dificuldades que venhamos passar aqui há de se comparar com a glória reservada para aqueles que creem em Jesus. Essa é a nossa esperança. Aleluia. E como acontecerá a ressurreição? Nós temos alguns textos para entender um pouco sobre essa doutrina. Primeiro, Paulo é bem claro em colocar em ordem a ressurreição. 1 Coríntios 15, 20, ele vai dizer, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Isso também é corroborado em Atos 26, 3. Isto é que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a este povo e aos gentios. Qual foi a primeira ressurreição? Entenda isso, quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, não está falando de gente que ressuscitou para morrer de novo. Jesus ressuscitou várias pessoas para morrer de novo. A filha de Jairo, Lázaro. Não é dessa ressurreição que a Bíblia está dizendo, é da ressurreição em corpos glorificados. É da ressurreição de corpos atribuídos de imortalidade. Irmãos, isso é um mistério, só crer pela fé. Aleluia. Jesus está dizendo, olha, eu sou o primeiro. Paulo vai dizer, ele é a primícia. Ele é quem vai inaugurar isso. Ele ressuscita em um corpo glorificado e imortal. Um corpo que jamais verá morte, pois ele tragou a morte, pegou a chave do inferno e derrotou a morte e o inferno pelo poder da sua palavra. Esse é o Jesus que cremos. Só que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua segunda vinda, ou na sua vinda. A figura aqui na palavra grega, para cada um na sua ordem, é a figura de pelotões de soldados. Já viu? Quando algum exército vai para a guerra, e vai os pelotões, um de cada vez, os grupos de soldados, primeiro vai os de linha de frente, depois vai os intermediários. É essa figura aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, cada um na sua ordem, primeiro Jesus, a primícia, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele inaugura a ressurreição, ele é o primeiro a ressuscitar em um corpo imortal. Não estamos falando aqui de alma e espírito, estamos falando de corpo. Então depois, os que são de Cristo também ressuscitarão. Essa é a promessa para nós, amém? Ressuscitaremos na sua vinda. Mas quantas ressurreições são? Precisamos perceber isso. Daniel 12, capítulo 12, versículo 2 vai dizer, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus em João 5, 28 e 29 vai dizer, não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Perceba uma coisa aqui, que talvez isso você nunca refletiu ou parou para pensar. A ressurreição é uma promessa só para os crentes? Não. A ressurreição é para todo homem que passou por essa terra. Todos um dia irão de ressuscitar, sejam justos ou ímpios.
Talvez você só pense na ideia da ressurreição dos justos, pois viverão com Cristo. Não, mas há duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Em qual momento isso vai acontecer? Pois se todos vão ressuscitar ao mesmo tempo, serão em tempos diferentes. Se os justos vão ressuscitar e os ímpios também, eles vão ressuscitar juntos ou separados. Como isso vai acontecer? Amém? São temas difíceis, sim ou não? Olha o que a Bíblia vai dizer, que ambos hão de ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus diz, uns viverão para a vida, ressurgirão para a vida e outros para a ressurreição da condenação. Então precisamos entender um fato, que tanto para receber a graça e a salvação, como para receber juízo, todos os homens um dia ressuscitarão os seus corpos. Enquanto alma e espírito, eles estão ou no paraíso, ou no Hades, um lugar de tormenta. Alguns que pensam que a alma e o espírito está dormindo até esse chamado. Mas nós cremos na consciência viva da alma e espírito, mesmo após a morte. Só que a ressurreição, ela acontecerá toda num momento só. Vamos entender, e vamos ter que ir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6, que vai dizer, olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Olha aqui a Bíblia fazendo distinção entre a ressurreição do justo e do ímpio. No grande dia do Senhor, quando Cristo vier implantar o seu reino de 1000 anos sobre a terra, haverá uma ressurreição daqueles que aceitaram a Jesus na grande tribulação. Esses irão ressuscitar para reinar com Cristo. Só que a Bíblia está dizendo que esses reviveram, mas o restante, os demais mortos não reviveram. Por quê? Eles continuarão sendo guardados no reino dos mortos, até que depois de 1000 anos, eles também sejam ressuscitados. Ou seja, o justo ressuscita antes dos 1000 anos com Cristo, o ímpio ressuscita 1000 anos depois do reinado de Cristo. Amém? Então Jesus não ressuscita todos de uma vez. E olha o que a Bíblia vai dizer em seguida, no capítulo 20 ainda, verso 11 e 13. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que é que está sendo descrito aqui em Apocalipse? Que no final da grande tribulação, Cristo irá vir, irá implantar o seu reino, ele implantará o seu reinado nessa terra. E ele vai ressuscitar aqueles que aceitaram a ele na grande tribulação, aqueles que aceitaram a Jesus e não adoraram a besta, não receberam o sinal na mão ou na testa. Esses que não adoraram a besta, mas deram a sua vida por amor a Cristo na grande tribulação, esses serão ressuscitados com Cristo. Mas depois de 1000 anos, Jesus ressuscitará o restante da humanidade, de Adão até ao fim do milênio, para serem colocados diante de Deus no juízo final, o trono branco. Alguns crentes fazem confusão com isso. Você já ouviu alguém dizer que você vai estar no juízo de Deus com um telão passando toda a sua vida, né? Quantas das vezes a gente ouviu histórias como essa? Não, você vai estar lá no juízo de Deus, vai ter um telão e toda a sua vida vai passar diante de todos.
Deixa eu dizer uma coisa, o juízo do trono branco, ou o juízo final não é para crentes. Os crentes já foram ressuscitados, já passaram pela ressurreição, já estão com Cristo. Este julgamento aqui é para os ímpios, que só serão ressuscitados, só passarão pela ressurreição no final do milênio, para serem condenados. Mas aqueles que estão em Cristo já passaram pela ressurreição e estão vivos com Ele. Jesus deixa clara essa imagem de alma e corpo no inferno. Jesus falou em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o quê? A alma e... Então, recapitulando, só para você não se perder. O plano de Deus sempre foi que o homem fosse eterno. O pecado trouxe a morte ao mundo. O pecado trouxe a morte e a corrupção para o nosso corpo físico. Só que Jesus é a solução que nos leva de volta a Deus e nos dá a garantia da vida eterna, do plano original de Deus. E aqueles que receberam a Cristo ressuscitarão com Ele na sua vinda e estarão com Ele para sempre. Mas aqueles que rejeitaram a sua mensagem ressuscitarão depois do milênio para condenação. Irão para o inferno com alma, espírito e corpo. Isso é uma verdade bíblica, não podemos fugir dela. Só que entenda uma coisa, João vai dizer que essa ressurreição dos mortos da grande tribulação é a primeira ressurreição. Só que Paulo vai dizer que a primeira ressurreição é a ressurreição de Jesus, ele é a primícia. Então como pode ser a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação, se Cristo é, de fato, aquele que ressuscitou primeiro? Nós precisamos entender isso, de certa forma, que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é para o justo, a segunda ressurreição é para o ímpio. Mas a primeira ressurreição, ela é inaugurada em Cristo. E de Cristo até o milênio, vai acontecer pelo menos 3 ressurreições, a qual a primeira é a de Jesus, depois a ressurreição para o arrebatamento, ainda alguma ressurreição em capítulo 11 de Apocalipse, as 2 testemunhas que também vão morrer, vão ficar 3 dias no meio da praça em Jerusalém e vão ressuscitar diante de todos e vão subir aos céus, e por último a ressurreição dos santos que não adoraram a besta na grande tribulação. Então vamos entender, Cristo ressuscitou primeiro, Ele inaugurou essa primeira ressurreição, aqueles que foram ressuscitados para a vida eterna. E aí nós temos os textos de 1 Tessalonicenses 4, 14, 17, que vai dizer, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando é que ocorre isso? É no arrebatamento da igreja. Cristo é as primícias, depois a ressurreição daqueles que vão acompanhar aqueles que estão vivos para o arrebatamento. Quantos ainda creem nessa verdade? 1 Coríntios 15, 51, 52 vai dizer, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Aleluia, aleluia. Onde estão os seus olhos, irmãos? Nessa vida presente ou na eternidade? Onde estão os seus olhos? Pelo que você tem lutado, para que você tem trabalhado? Onde está a sua visão? Naquilo que é transitório, naquilo que é eterno, naquilo que passa, naquilo que não tem fim, na palavra de Deus ou naquilo que você almeja nesse mundo? Onde estão os seus olhos? A ressurreição é um fato. Deus não nos projetou para essa vida aqui apenas, Deus nos projetou para a eternidade, e é para lá que caminharemos.
Não podemos fugir dessa verdade bíblica. Isso é um fundamento da fé cristã e eu preciso entender e compreender isso, eu preciso crer nisso. Mas quanta confusão fazemos, quanta coisa não entendemos. Isso é uma verdade, irmãos. Nossos corpos serão transformados. Ou seja, existem duas ressurreições, uma para a graça e uma para juízo. A ressurreição para a graça vai acontecer nesse período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda para inaugurar o seu reino. E a segunda ressurreição depois do milênio para juízo de todo ser vivente que passou pela terra. Essa é uma grande verdade. Não podemos fugir disso. Somos seres eternos. Ah, pastor, viveu, acabou, morreu, acabou. Não, isso não faz sentido algum. Até mesmo a ciência estuda experiências de quase morte, pessoas que contam alguns testemunhos que passaram por um momento de coma e de morte, depois contam experiências que tiveram. A ciência tenta entender isso. O grande fato é que Deus não nos projetou para essa vida. Essa vida é um tempo transitório e passageiro, para então vivermos aquilo que de fato Deus planejou para nós. Então nós temos a inauguração da primeira ressurreição na pessoa de Cristo, depois temos a ressurreição no arrebatamento da igreja, e temos por último a ressurreição dos salvos entre as nações na grande tribulação, e ainda o arrebatamento e a ressurreição dos salvos na grande tribulação. Temos também a ressurreição das duas testemunhas. E só depois do milênio haverá a ressurreição para o juízo. Mas aí surge uma pergunta, e a igreja de Corinto fez essa pergunta a Paulo. Tá, mas então como seremos depois da ressurreição? Como é que a gente vai ser? Se o corpo vai ressuscitar, e crê nisso que você vai ressuscitar um dia? Amém? Porque a morte é certa para todos nós. Se sabemos que a morte é certa, precisamos crer que um dia vamos ressuscitar. Porque a morte, para muitos, era uma caverna escura, mas com Jesus ela se torna um túnel para um lugar de vida eterna. Aleluia, oh aleluia. Mas como então nós seremos depois dessa ressurreição? Como que nós estaremos? Pois de fato, nosso corpo, ou nossos corpos, ou os corpos daqueles que morreram, já foram degradados pela corrupção, foram comidos pelos vermes. Como estaremos nós então, depois dessa ressurreição? A Bíblia tem resposta para isso. 1 Coríntios 15, 35 a 38 vai dizer, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Fizeram essa pergunta para Paulo. E Paulo respondeu, insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 42 e 44, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscitará imperecível. É semeado em desonra, ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza, ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural, contudo, ressuscitará um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós formos mortos e formos semeados, porque essa é a figura que Paulo vai usar para a morte, somos como sementes plantadas. Mas se formos plantados perecíveis, com doenças, com dores, com misérias, com dificuldades, com enfermidades, nós ressuscitaremos incorruptíveis, sem doenças, sem dores, sem enfermidades, sem corrupção. Semeado em desonra, mas ressuscitaremos em glória. Semeados em fraqueza, mas ressuscitados em poder. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Um corpo transformado pelo poder de Deus. Como seremos? Algumas ideias com relação a isso. A grande verdade é que
A Bíblia não tem clareza com relação a esse ponto, mas muitos teólogos acreditam e pensam que o corpo ressuscitado será um corpo jovem, um corpo vigoroso em sua plenitude. Porque no céu não pode haver idosos, porque a velhice é a degradação do corpo. Sim ou não? A velhice é a degradação do corpo. Quanto mais os anos passam, mais o nosso corpo vai se degradando. Sim ou não? A beleza vai indo embora, o vigor vai indo embora, a saúde vai indo embora. Sim ou não, irmãos? O corpo ele vai se desfazendo. E se eu morri, um idoso, já um ancião de dias, vou ressuscitar um ancião com a pele deteriorada, com os membros enfraquecidos, com os músculos deteriorados? Não! Eu vou ressuscitar em um corpo incorruptível, cheio de força, poder e vigor. No céu não haverá velhos. Todos nós seremos restaurados e transformados pelo poder de Deus. Pois alguns perguntam, em um feto que morre na barriga da mãe, como será no céu? Um corpo jovem, cheio de vigor, transformado pelo poder e pela palavra de Deus. Pois se não há degradação, se não há corrupção, nós viveremos sem ela. E se essa é a esperança que temos, precisamos confiar nessas verdades. E a Bíblia vai dizer como nós teremos um corpo como o de Jesus. Diga assim para o seu irmão, na ressurreição, você terá um corpo como o de Jesus. Amém? Paulo vai dizer em Filipenses 3, 20 e 21, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluia, glória a Deus. Você prestou atenção no que foi falado aqui? Verso 21, que os nossos corpos serão transformados, corpos humilhados serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus. 1 Coríntios 15, 47 e 49, o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Quem é o segundo homem? Jesus. Quem é o primeiro homem? Adão. Quem é o segundo homem? Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos também igual modo a imagem do homem celestial. Se por causa de Adão todos nós recebemos o pecado e a imagem do corpo do pecado, do corpo da morte, assim também como Cristo, com Cristo receberemos a imagem do corpo da sua glória. Se com o pecado de Adão todos nós fomos contaminados, com a vida que há em Cristo todos nós seremos vivificados e seremos a semelhança dele. 1 João capítulo 3, versículo 2 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele quem? Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qual é a promessa, irmãos? É que teremos um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos como Ele. Aleluia, glória a Deus. Digo para o seu irmão, isso é uma doutrina fundamental. Se você não conhece sobre isso, você nem sequer sabe o que é cristianismo. Porque todo o cristianismo está baseado nessas verdades. Olha quantos textos estamos lendo aqui. Todo o evangelho está baseado nessa verdade. Jesus nunca veio na terra para te deixar rico, para te deixar cheio de saúde,
para te fazer andar no carro zero, como muitos pregam por aí. Não, não é essa a promessa de Jesus. Jesus veio na terra para que quando você morrer, você ressuscitasse com ele e vivesse eternamente. Esse é o plano e o propósito de Deus. Aleluia. E se Jesus tinha um corpo glorificado, o nosso corpo será como o corpo de Jesus? Vamos ver algumas características desse corpo. A primeira coisa, Lucas 24:39, eu já estou chegando ao final dessa mensagem. Lucas 24:39 vai dizer: vede as minhas mãos e os meus pés. Jesus está dizendo aqui, quando aparece aos discípulos, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus, depois de ressuscitar, ele chega para os discípulos, alguns não creem que é ele diz: olha, sou eu mesmo, toca aqui. Eu estou aqui em corpo. Quem está falando isso? Jesus. Eu estou aqui em corpo, pode tocar, porque espírito não tem carne e osso, mas eu tenho. Aleluia. É Jesus que está dizendo aqui, depois de morrer, mas a ressurgir ao terceiro dia. Se Jesus com o corpo glorificado, se Jesus após a ressurreição não vem em espírito, mas vem em espírito, alma e corpo, com corpo de carne e osso, é sinal que nós também ressuscitaremos com corpo de carne e osso, mas um corpo transformado. Lucas 24, 42 a 43, a Bíblia vai dizer: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus, depois de ressuscitar, o que ele fez? Comeu. Eu sempre brinco, se no céu não tiver comida, não é lugar de crente, né? Crente gosta de comer. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Jesus já morreu, preste atenção. Aleluia. Lucas 24, 42, 43. Jesus já morreu, já passou 3 dias, ele já ressuscitou, ele se encontra com os discípulos, eles preparam para ele peixe e mel e ele come. Pastor, então depois da ressurreição nós vamos comer? Acredito que sim, Jesus comeu. Nós teremos um corpo como o dele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não é a nossa esperança de estar numa grande ceia com o Senhor? Não é a nossa esperança de estar na bodas do Cordeiro com o Mestre? Não é isso que a Bíblia diz em Apocalipse, que haverá a árvore da vida e as nações comerão dela? Mas pastor, teremos fome? Acredito que não. Mas pelo prazer da comida nós comeremos. Aleluia. Oh, maravilha. Imagine aquele alimento que Adão e Eva tinham no jardim. Perfeito. Imagine isso. Me ajuda com as crianças, em nome de Jesus. Só que esse mesmo Jesus, que é de carne e osso, esse mesmo Jesus que come peixe, come pão e come favo de mel, a Bíblia vai dizer em João 20, 26, após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. Quem estava com eles? Tomé. E as portas estavam trancadas. Diga, e as portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Se as portas estavam trancadas, por onde Jesus entrou? Jesus, no corpo glorificado, ele tem corpo de carne e osso, ele come com os discípulos, mas ele também aparece do nada no meio deles e ninguém sabe de onde ele veio. Porque ao mesmo tempo que ele estava antes da morte em um corpo corruptível, agora ele está em um corpo incorruptível. Um corpo que tinha fraquezas, agora ele está com um corpo em poder. O mesmo Jesus que aparece do nada no meio dos discípulos, Lucas 24, 31, no caminho de Emaús, Jesus entra para comer com eles, e a Bíblia vai dizer que quando eles entenderam e conheceram a Jesus, abriram-se os olhos e conheceram, e ele desapareceu. O mesmo Jesus que a casa está toda trancada, as portas estão todas trancadas, aparece no meio deles e diz: Pai do Senhor para todos. É o mesmo Jesus que está sentado na mesa com 2 discípulos, e eles estão comendo, e quando eles olham e reconhecem que é Jesus, ele desaparece. Aleluia. Você não está entendendo nada, né? O que está sendo dito aqui é que você será restaurado.
ao projeto inicial de Deus. Você não estará mais limitado às leis físicas desse mundo. Você estará num plano muito maior do que esse. Você estará num lugar muito melhor do que esse. Deixa eu compartilhar um negócio com você, eu acho que eu já disse isso. A física diz que nós só nos movemos em 3 dimensões. Sim ou não? Ou é para frente e para trás, ou é para cima e para baixo, ou é para direita e para esquerda. Só podemos nos mover para isso. Sim ou não? A gente não conhece outra maneira de se mover. Ou a gente anda para frente, ou a gente anda para trás. Ou a gente anda para direita, ou a gente anda para esquerda. Ou a gente sobe, ou a gente desce. Você conhece alguma outra maneira de caminhar além dessas? Estamos presos a isso. Essa é a física que diz. 3 dimensões. Mas sabe o que a física diz? É que existe no mínimo 11 dimensões. Você está preso em 3 e a física diz que existe no mínimo 11 dimensões. Você acha que por que tem 11 dimensões? Deus se move em todas elas. Deus não está limitado àquilo que Ele criou na terra. A grande verdade é que nós estamos impedidos de perceber, porque a nossa mente não alcança essa realidade. Mas isso é uma promessa, e aqueles que creem viverão pelo poder de Deus nas suas vidas. Queridos, e depois da ressurreição dos justos haverá uma recompensa. Essa é uma distinção em relação à recompensa de cada um, porque lembra, se o ímpio ele vai ser ressuscitado ou passar pela segunda ressurreição para juízo, o justo já vai ter passado pela primeira ressurreição para a vida. E esses que passaram pela ressurreição, eles não são mais condenados, mas eles são julgados para receberem as suas recompensas. 1 Coríntios 15, 41, 42 vai dizer: um é o esplendor do sol, outro da lua, outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. Paulo está dizendo o quê? Assim como a estrela, umas brilham mais que a outra, assim será também na ressurreição dos mortos. Uns receberão uma recompensa, outros receberão outra recompensa. Jesus vai dizer em Lucas 14, 14, será bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, justo quando ressurgir, ele receberá a recompensa do seu trabalho. Essa é uma grande verdade. Uns receberão uma recompensa maior, outra menor, vai depender do seu trabalho. Paulo vai dizer que uns vão ter a sua obra com pedras preciosas, com ouro, com prata, outros com palha, madeira e feno, e as que são perecíveis serão queimadas, e o camarada vai passar como pelo fogo. Mas os outros não receberão uma recompensa, porque as suas obras permaneceram. E eu quero encerrar esse assunto lendo um versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Só recapitulando para você entender, isso é uma doutrina básica da fé. Todo ser humano irá um dia passar pela ressurreição, ou pela primeira ou pela segunda. A primeira foi inaugurada em Jesus e termina quando Jesus vier para implantar o seu reino. Dentro desse período tem a ressurreição de Jesus, a ressurreição para o arrebatamento, a ressurreição das 2 testemunhas e a ressurreição dos salvos judeus e gentios na grande tribulação. Amém? Depois Jesus implanta o seu reino durante 1000 anos. Quando Jesus, depois de 1000 anos, implanta o seu reino, Satanás é solto. Satanás é condenado, lançado no lago de fogo, junto com a morte, junto com o inferno, né? Porque a gente pensa uma coisa, só abrindo um parêntese, que o inferno é a casa de Satanás, não é. O inferno também é o seu tormento. Ele será julgado no lago de fogo e condenado lá. Ele também não vai passar por coisas boas lá, é a condenação de Satanás, porque foi preparado para ele e seus anjos. Mas ali também serão lançados todos aqueles que vivem uma vida de pecado e rejeitaram a Jesus na segunda ressurreição, quando passar por juízo. Entendido isso? Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos. Só que eu quero fechar dizendo o seguinte, o verso 19, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita
apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero dizer uma coisa para você: se toda a sua esperança em Jesus é só para essa vida, é só para você ser abençoado, é só para você ter saúde, é só para você ter um carro bom, uma casa boa, só para você ter prosperidade, só para você ter uma família abençoada, se toda a sua fé em Jesus se baseia para as coisas dessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Se a minha fé se baseia só para essa vida, eu sou mais miserável de todos os homens. Por isso a nossa fé transcende aquilo que é físico e natural, porque nós aguardamos a eternidade. Nós aguardamos aquilo que está além desse plano. E eu te convido a ficar de pé nesse momento. Semana que vem vamos falar sobre o juízo de Deus, a última doutrina básica do cristianismo. Eu queria que você fechasse os teus olhos e se conectasse com Deus agora. E eu quero te perguntar: aonde estão voltados seus planos, seus projetos, seus pensamentos? Para que tem sido a sua vida? Qual é o plano e o propósito de Deus para você? Será que é um propósito e um plano egoísta, onde Deus está preocupado em só te abençoar? Ou o plano e o propósito de Deus é para te usar, para alcançar outras pessoas, para que vidas sejam tocadas? O que é que Deus projetou para você? Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, porque ali a traça e a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde está o teu coração, querido? Onde está o meu coração? Será que meu coração está no céu ou nas coisas da terra? Será que o meu coração está na eternidade ou nas coisas dessa vida que são transitórias, efêmeras e passageiras? Onde está o seu coração? A nossa esperança é de um dia estarmos todos juntos com Cristo na eternidade. A nossa esperança é que esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá sobre as nossas vidas e nós viveremos. Corpo, alma e espírito no céu, com um corpo incorruptível. A Bíblia vai dizer que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá enfermidades, não haverá nada que possa nos distanciar da presença e do amor de Deus. Por isso, concentre as tuas forças no lugar correto. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, aí está a tua igreja, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra nessa noite e entendemos, Senhor, que um dia, mesmo após a morte, ressuscitaremos com o Senhor. Aqueles, ó Pai, que nós perdemos dessa vida e morreram com o Senhor, estaremos todos juntos na eternidade. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos ao teu nome, pois sabemos que a nossa vida nessa terra um dia terá um fim, mas a nossa vida com o Senhor jamais acabará, pois viveremos com o Senhor para sempre. Pois se o Senhor ressuscitou, também ressuscitaremos com o Senhor para o grande dia do Senhor, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Deus, que essa esperança não seja roubada do nosso coração, que essa esperança não seja aniquilada nas nossas vidas, que essa esperança, Senhor, não nos derrube, ou a falta dela não venha nos derrubar, Senhor, mas que venhamos permanecer crendo nessa verdade, porque nisso está baseada toda a nossa fé. Pois se o Senhor não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui. Se o Senhor não ressuscitou, estamos perdendo tempo com esse negócio de crente ou de igreja. Mas estamos aqui porque temos a certeza que o Senhor ressuscitou e está vivo em nosso meio. Por meio do teu Espírito nos ajuda a vencermos. Por isso nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Podeis assentar. Que Deus
Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: não perca essa